Apocalipse 2, versículo 8 diz assim: carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem está falando aqui, igreja? Jesus Cristo, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você percebe que Jesus, ele conhece todos os caminhos? Todos os caminhos. Caminho da morte, caminho da vida, caminho das curas. Todos os caminhos Jesus conhece. Ele é a experiência pura, né? Você vê que Jesus, ele passou em alguns desses caminhos para nos mostrar que tudo é possível, né? Porque uma coisa é alguém chegar para você e falar: olha, acredita, você vai sair dessa situação, você vai vencer. Olha, essa enfermidade não é para a morte, você vai ser curado. Uma coisa é alguém que nunca passou por aquele caminho e falar para o outro que ele vai vencer. Outra coisa totalmente diferente é alguém que já enfrentou a situação, que já enfrentou os caminhos, que passou e venceu. Você vê que até mesmo o deserto que nós muitas vezes reclamamos: meu Deus, que deserto é esse? Eu estou enfrentando um deserto já tem meses, já tem anos, já tem dias. Jesus enfrentou um deserto, igreja, e a Bíblia diz que não era só um deserto. O adversário esperou no último dia, ou seja, o momento mais crítico da vida física de Jesus, aonde ele sentia fome, estava no limite, para tentar ele. Você vê que o deserto por si só já é uma grande tribulação. Imagine o deserto e o seu pior inimigo ali te tentando de várias maneiras para você se voltar contra Deus. E ele provou que mesmo em situação extrema, no limite, você deve a si mesmo confiar a Deus e nunca o negar. Confiar, depender. Então Jesus, ele nos mostra com propriedade aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos conduzir. Ninguém pode falar quem é o Senhor para dizer tal coisa para mim. Ninguém pode colocar ele contra a parede e falar: não, o Senhor está falando isso porque o Senhor nunca passou. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, todas. Aquilo que a pior pessoa, aliás, a pior situação que pode acontecer na vida de uma pessoa, que você imagina, ou até mesmo que você nem imagina que o ser humano possa viver, Jesus levou sobre si. Às vezes tem gente que fala: será que o Senhor não está vendo isso não? O que está acontecendo neste mundo? Será que o Senhor não está observando a situação na vida dessa mulher, deste homem? Claro que Deus está vendo. Aliás, Ele já passou por ali. Ele já sentiu na pele o que aquela pessoa está sentindo. Ele levou não somente metade das dores, mas levou todas as dores. A pior dor que o ser humano pode sentir, ele já sentiu, para mostrar que é possível vencer essa situação. Então o nosso Senhor, Ele não somente tem autoridade, mas Ele tem propriedade para falar o que nós devemos fazer para vencer as dificuldades, os problemas. Talvez o homem não tenha tanta propriedade assim.
Em algum momento você vai até falar: olha, você está falando isso porque não é na sua vida, não é você que está passando, não é você que está enfrentando o que eu estou enfrentando. Quando se trata de homens, mas se tratando de Deus, igreja, Ele sabe exatamente o que está falando, porque Ele esteve morto e tornou o quê? A viver. E Ele diz assim, ó: conheço a tua tribulação. Conhece o quê? A tribulação, igreja. A tua tribulação. O Senhor conhece. Ele não ouviu falar da tribulação. Uma coisa é alguém chegar assim: você está sabendo o que está acontecendo ali? Está acontecendo isso aí mesmo. Ou seja, tem muita gente agora chorando. Tem gente agora vazia, tem gente agora inconsolável, tem gente agora recebendo diagnóstico de doença mortal, tem pessoas agora recebendo notícias ruins, e às vezes esse tipo de notícia chega até outro ser humano, e ele olha: você ficou sabendo o que aconteceu ali? Aconteceu isso. A gente fica sabendo das tribulações, mas o Senhor não falou assim: olha, eu fiquei sabendo da tribulação que você está enfrentando, olha, eu estou sabendo do resultado do exame. Não, o Senhor falou isso. Ele falou: eu conheço. Esse conheço é porque Ele já passou por ali. Eu conheço. Só quem conhece é quem passa. Quando alguém chega para outro e fala assim: olha, você conhece tal cidade? Não, eu não conheço, mas eu já ouvi falar. Às vezes alguém fala assim: eu conheço por cima. Aí aquela pessoa que perguntou: então você conhece ali o comércio e tal? Ah, não conheço. Ah, então você não conhece a cidade. Você nunca passou por lá? Não, então você não conhece. Você já foi naquele restaurante? Você conhece ele? Não, não conheço. Mas você tem que conhecer. Como que você vai conhecer? Você vai ter que ir lá. Então, conhecer, igreja, que Jesus está falando é o que? Eu já passei, eu já enfrentei isso aí. O que você está passando, enfrentando, eu já enfrentei. Eu conheço o que você está passando. Eu conheço. Porque se a gente analisar a termo de tribulação, de lutas, eu acho que a maior luta, a maior tribulação é aquela que vai trazer o resultado da morte. E Jesus falou: olha, eu passei pela morte e tornei a viver. Eu conheço o caminho que leva à morte. Eu estou falando que é possível vencer. Olha que coisa extraordinária. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza. Conheço a tua pobreza. Mas aí, entre parênteses, diz assim: ó, mas tu és rico. Esse entre parênteses significa que muita gente não sabe que é rico. Essa riqueza, ela pode vir de várias maneiras, de vários jeitos, né? Tem pessoas que é rico em saúde, tem pessoas que é riquíssima, né, em saúde, tem pessoas que é rica na família, tem pessoas que é rica em vários caminhos. E muitas vezes, por conta de uma tribulação, ela está, como se fala, ela está sendo destruído, humilhado, ela está muitas vezes até mesmo perdendo a sua vida, ela está perdendo a sua fé. Jesus falou: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Nós não podemos se esquecer disso, igreja. Olha, eu estou enfrentando uma luta aqui, no caminho financeiro, mas eu sou muito rico. Isso aí é só uma fase.
é só um momento, vai passar. Eu sou muito rico, né? Eu tenho muita condição na minha vida. Olha, eu estou enfrentando uma luta na família. Olha, mas eu tenho muita saúde. Eu sou muito rico. Olha, Deus tem me dado muita riqueza. Então eu não vou desistir. Porque se Deus tem me enriquecido nesses pontos da minha vida, Ele também vai me dar vitória nessa tribulação que eu estou enfrentando. Esse fato de ser rico, né, não pode ser desprezado, igreja. Eu me lembro que uma vez lá em Campinas, nós estávamos passando por um momento difícil financeiramente falando, e passando na rua, a missionária e eu, nós estávamos com as meninas nos braços, eram bebezinhas ainda, e uma luta, faltando algumas coisas, né, que a gente queria fazer e não tinha condição de fazer. Uma vida mais simples, bem mais simples. E aí alguém chegou assim: nossa, que família abençoada, pessoas que eu nunca tinha visto, e nos falou assim, olhou dentro dos nossos olhos e falou assim: ó, vocês são muito ricos, hein? Muito ricos. Naquele momento ali, talvez a gente precisava ouvir aquela palavra. Talvez não, eu tinha certeza disso. Porque a palavra, quando vem de Deus, é exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. E a mulher olhou assim dentro dos nossos olhos e falou: olha, vocês são muito ricos. E às vezes a gente acha que é brincadeira, né? Como assim rico? Às vezes a gente pensa a riqueza do lado financeiro. Como assim rico? Eu estou precisando de um monte de coisa, estou endividado, está faltando isso, faltando aquilo, e a mulher fala que eu sou rico. Só que não é a mulher, é Deus, é a palavra. O próprio Deus falou aqui: eu conheço a sua tribulação, mas vocês são ricos. Eu conheço o que você está enfrentando, mas você não pode esquecer dessa frase aqui, ó: mas tu és rico. Amém, igreja? Não esqueça disso. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Jesus está falando para você hoje: você é muito rico. Talvez você não ouça isso da boca das pessoas. Talvez você até mesmo se entristeça: olha, ninguém reconhece o que eu faço, é só luta, é só tribulação. Mas há um que reconhece, há um, né, que está cuidando de tudo. Ele te conhece. E aí a Bíblia diz assim, ó: e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Aí Jesus ele fala assim: olha, eu conheço você, conheço a sua tribulação, eu sei que você é rico, e eu conheço também aqueles que têm blasfemado. Jesus está falando: eu conheço todo mundo. Eu conheço a vida de todo mundo, aquele que serve, aquele que está enfrentando luta, aquele que está blasfemando, aquele que está se enganando, aquele que está indo em congregação de Satanás, está servindo a Satanás. Eu conheço. Jesus está falando: olha, descansa em mim, igreja, confia. Não é questão de estar sabendo, não, eu não estou sabendo, eu conheço o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, eu estou no que está acontecendo. Ou seja, esse mundo, por mais tribulação que você veja acontecer, Deus conhece. Às vezes a gente vê um crente orar, né? Senhor, o Senhor está vendo? Não. Olha a luta que eu estou enfrentando. É até um desrespeito a Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
para dar a cada um segundo o seu proceder, ou seja, aquilo que nós apresentamos, plantamos, né? Eu sei que plantar não é fácil, principalmente em tempos de tribulação, né? Não é fácil, mas a Bíblia diz que o Senhor vai nos dar segundo aquilo que nós procedermos, apresentarmos. Amém, igreja? E aí no versículo 10 ele diz assim, ó: não temas as coisas que tens de sofrer. Ponto. Deus está falando aqui que o sofrimento ele vai vir na vida daqueles que confiam nele, da sua igreja. O sofrimento ele vai vir, mas Jesus enfrentou sofrimento, muito sofrimento. Foi maltratado, humilhado, foi desprezado, foi crucificado, muito sofrimento, igreja. Se você analisar a morte de cruz, Jesus não morreu imediatamente. Na mesma hora que crucificaram Jesus, ele morreu. Não, é muita maldade que fizeram. A morte de cruz é considerada uma das mortes mais dolorosas que tem. Mais dolorosa. Por quê? A pessoa não somente recebe os pregos ali, não somente é pregado no madeiro. Você sabe que a hemorragia ele vai matando aos poucos, né? Só que a hemorragia de um prego, você já percebeu que sangue é pouco? Né? Não é aquela hemorragia, na mão não tem a artéria principal, não tem artéria, né, de grande calibre, falamos assim, né? As artérias mais calibrosas passam mais no tronco do corpo, no nosso, meio aos órgãos mais maiores. Então na mão tem artéria, tem veias, mas são mais finas. E ali prego nas mãos, prego nos pés, e sangrando, rasgando a carne, porque tinha o peso do corpo, né? Ou seja, dores em cima de dores, e o sangue descendo aos poucos. A Bíblia diz que foram 3 horas, né? De sofrimento. Se eu não me engano, foi 3 horas de sofrimento ali, ó, de dores, muitas dores, até entregar a Jesus aquele sacrifício, até entregar a Deus o Pai o sacrifício. Então a morte de cruz é uma das piores mortes, se não for a pior. E Jesus ele sabia que iria enfrentar isso. Você e eu também sabemos que vamos enfrentar tribulações, que vamos sofrer, que vamos enfrentar lutas. Mas a Bíblia diz antes aqui, ó, não temas. Você percebe que o não temas vem antes do sofrimento. Então Jesus já sabe o que você vai enfrentar. Ele conhece o seu sofrimento antes mesmo de você passar por ele. E aí ele diz antes, olha, não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Só que lembra o que ele falou lá no começo? Eu conheço a sua tribulação. E aí mais adiante ele fala: eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para ser dispostos o quê? À prova. Para ser disposta à prova. E tereis tribulações de 10 dias. E significa um tempo. Tudo é um tempo, né? Tem tempo para tudo. Está escrito em Eclesiastes: tempo para sofrer, tempo para sorrir, chorar, tempo de plantar, de colher, tempo de alegria. Tem tempo para tudo. E nós temos que entender isso aqui.
O Senhor está falando que mesmo que nós enfrentemos tribulações, sofrimento, nós não devemos o quê? Temer. Ter medo. Nós não podemos ter medo daquilo que podemos enfrentar, porque Deus falou aí, foi bem claro, que nós somos ricos. E você sabe que a riqueza de Deus não é somente aquilo que se limita a esse plano. A riqueza de Deus é muito mais do que você e eu conseguimos imaginar, igreja. Muito mais. Não é somente autoridade aqui na terra, não. Não é somente um nome aqui na terra. Não é somente vencer o inimigo aqui, não. É muito mais do que isso. E ele resume aqui nessa palavra, ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está falando, olha, se precisar morrer, ou se acontecer o resultado da morte através desse sofrimento, seja fiel. Seja fiel até a morte. E essa palavra fiel até a morte é para poucos. Na verdade era para ser para todos. Mas se a gente analisar a igreja, tem pessoas que deixam de ser fiel por muito menos. Muito menos. Imagine diante da morte. Imagine alguém chegar assim, ou você nega Jesus, ou você vai morrer. Deixa para amanhã. Quero morrer hoje não. Tem gente que é assim. Ou você nega Jesus, ou você vai preso agora. Tem gente que infelizmente vai negar Jesus. Não, eu tenho um filho para criar. Eu tenho os meus sonhos. Eu não posso morrer, eu não posso ser preso agora não. Eu não posso pagar esse preço agora não. Infelizmente não é todo mundo que permanece fiel até a morte. Nós sabemos que todos nós somos sujeitos a muitas coisas. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Nós não estamos livres. O que nos livra é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Foi o que Deus falou para Paulo. Paulo, a minha graça te livra. Já era para você estar morto há muito tempo. Há muito tempo. E Paulo pedindo, Senhor, tira o espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. E aí Deus falou, olha, a minha graça te basta, Paulo. Esse espinho aí não é nada comparado ao que estava programado para a sua vida. Já era para você estar morto há muito tempo. A minha graça te basta. Eu tenho que te livrar de muita coisa. Muita coisa. Você vê que lá na ilha de Malta, né? Ele foi mordido por aquela serpente venenosa. E até mesmo os moradores se afastaram e falaram, olha, é rapidinho, ele vai morrer. Vai começar a inchar, não tem saída, não tem escapatória. Eu conheço essa serpente. Essa serpente, olha, nunca ouvi uma serpente morder um que escapasse. Esse aí daqui a pouco vai cair, né? Se afastaram e ficaram só observando, não podia fazer nada. Só que não aconteceu nada com Paulo. Ou seja, a graça de Deus, igreja. Você parou para imaginar o quanto a graça de Deus tem te livrado? Não é porque nós somos bons, não. É porque Deus é bom. Deus é bom. Se a gente tivesse uma oportunidade de Deus chegar assim para a gente, seu filho, senta aí. Eu vou te mostrar agora na tela de tantos livramentos que eu já dei na sua vida, já fiz na sua vida. Senta aí e acompanhe. Você ia ficar assim, sem palavras. Porque nenhum de nós éramos para estar mais aqui, igreja. Nenhum de nós. A Bíblia diz lá em Romanos que se não fosse Deus na nossa vida, o diabo já teria nos engolido vivos. Ou você se esqueceu que o mundo jaz no maligno, e nós vivemos aqui no mundo, né? Servindo a Deus ainda. Ou seja, ou se esforçando para servir a Deus. O inimigo nos odeia. Nos odeia. Se ele pudesse engolir a gente vivo, ele faria. Mas a graça de Deus tem nos livrado. Então,
quando ele fala assim, ser fiel até a morte. Ele está orientando, ele está nos instruindo que nós devemos permanecer, independentemente da situação que estamos enfrentando ou que iremos enfrentar. Nós temos que permanecer. E aí ele fala assim, dar-te-ei a coroa da vida. Para a coroa da vida ela chegar em nós temos que ser fiel até a morte. Até a morte. Significa que a nossa riqueza não se limita apenas àquilo que temos aqui ou podemos construir aqui. A nossa riqueza se expande também ao reino dos céus. Deus está falando de salvação. Nós não devemos se preocupar apenas naquilo que o mundo produz. Nós temos que abrir a nossa visão e entender que tem muito mais coisa envolvida na nossa vida, igreja. Muito mais coisa valiosa, coisa extraordinária, amém, igreja? E aí ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Ou seja, Jesus ele fala: se você ser fiel até a morte, não me negar por coisa alguma, ou seja, a segunda morte você não vai passar. Pastor, quer dizer que tem duas mortes? Pois é, tem gente que só se preocupa com a primeira, sendo que a segunda é eterna. Então nós temos que atentar para isso. Olha, eu sou muito rico, sabia? Vivendo num mundo como este, e tendo um cuidado tão especial de Deus diretamente comigo, me livrando toda hora, me dando condição para vencer o inimigo aqui. Eu sou muito rico, eu sou muito importante para Deus. Eu não vou deixar essa tribulação me afastar de Deus, não. Eu vou ser fiel, e se tiver que morrer, eu vou morrer, mas declarando esse Deus na minha vida. Amém, igreja? Seja fiel a Deus, porque a nossa herança não se limita apenas aqui, não. E mais temor ainda nós temos que ter o reino de Deus, não somente aqui, não. Mas preocupado a gente tem que estar com a segunda morte, não é somente com a primeira. Tem gente que só se preocupa com a primeira. E fulano, olha, se ele continuar assim, ele vai morrer, e aí acabou a vida, o que vai ser? E aí, se ele morrer, como é que vai ser agora? E a segunda morte? Será que tem gente se preocupando com a segunda morte? Quando nós buscamos a Deus e nos fortalecemos, nós estamos exatamente com a nossa visão e coração no reino. Meu Deus, olha, eu quero viver eternamente, independente do que eu enfrentar aqui nessa terra. O meu foco está em viver com o Senhor eternamente. Então eu não vou temer essa tribulação. Se tiver que passar, sofrer, se tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Se tiver que morrer, eu vou morrer. O importante é eu permanecer com Jesus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra? Guarda no seu coração. Salvação é a prioridade do cristão. Amém, igreja? Glorifica bem forte o nome. Glória a Deus.